Obrigado, Ciro. Diante de todas essas verdades, nessa manhã eu quero conversar com vocês sobre um tema que é por demais importante. Nós estamos falando sobre o discipulado e uma das grandes marcas e características do discipulado é a espiritualidade. Então, a partir de hoje e no próximo domingo, Jesus vai mostrar para nós duas coisas interessantes: a espiritualidade falsa e a espiritualidade verdadeira. Então, se você pode, abra sua Bíblia comigo, por favor, no Evangelho de Marcos, capítulo 9, a partir do verso de número 2. Vencemos no domingo passado o capítulo 8, e agora embarcamos nessa jornada com Jesus no capítulo de número 9. Só para lembrar os irmãos também, domingo que vem, na parte da manhã, nós vamos ter ceia do Senhor, então se prepare, se programe, para que a gente junto esteja aqui. E também no domingo que vem, na parte da manhã, nós temos o nosso aulão, então você também não deixe de estar aqui, venha. A gente vai continuar meditando sobre as implicações da morte de Jesus. No último aulão nós vimos a vinda de Jesus, do Deus homem. E a partir desse domingo, no próximo domingo, melhor dizendo, nós vamos ver quais consequências práticas e também teológicas da morte de Jesus. Amém? Todo mundo achou o texto aí? Diz assim para nós: 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou em particular sós a um alto monte. E Jesus foi transfigurado diante deles. As suas roupas se tornaram resplandecentes de um branco muito intenso, como nenhum lavandeiro do mundo as poderia alvejar. E desapareceu Elias com Moisés, e estavam falando com Jesus. Então, Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Mestre, bom é estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Pois não sabia o que dizer, pois estarem eles apavorados. A seguir, veio uma nuvem e os envolveu. E dela veio uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, escutem o que ele diz. E de repente, olhando ao redor, não viram mais ninguém com eles a não ser Jesus. Ao descerem do monte, Jesus lhes ordenou que não divulgassem essas coisas que tinham visto, até o dia em que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. Eles guardaram a recomendação de Jesus, perguntando uns aos outros: o que seria esse ressuscitar dentre os mortos? Verso 14. Quando eles se aproximaram dos outros discípulos, viram numerosa multidão ao redor deles e os escribas discutindo com eles. E logo, toda a multidão, ao ver Jesus, ficou surpresa e, correndo até ele, o saudava. Então Jesus perguntou: o que é que vocês estão discutindo com eles? E um do meio da multidão respondeu: Mestre, eu trouxe até o Senhor o meu filho, que estava possuído de um espírito mudo. E este, sempre que se apossa dele, lança-o por terra, e ele espuma, range os dentes e vai defiando. Pedi aos seus discípulos que os expulsassem, mas eles não. Está escrito que, irmãos? Não puderam. Então Jesus exclamou: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Traga o menino até aqui. E eles o trouxeram. Quando ele viu Jesus, o espírito imediatamente agitou o menino com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo
isso está acontecendo com ele? O pai respondeu: desde a infância. Repita comigo: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas, se o Senhor pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajude-nos. Não feche sua Bíblia e vamos falar com Deus. Pai, nós somos gratos ao Senhor, Deus. Gratos ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor tem feito pelas nossas vidas, Deus. Obrigado, Deus, porque em mais uma semana o Senhor nos guardou, o Senhor nos fortaleceu, o Senhor nos sustentou, o Senhor nos deu graça, Pai, em meio às lutas e às batalhas, ó Pai, com as quais a gente enfrentou. E nessa hora, ó Pai, nós queremos expressar, ó Deus, a nossa gratidão ao Senhor. Nós queremos, ó Pai, ouvir a Tua voz. Nós precisamos, ó Pai, de um direcionamento do Senhor. Nós precisamos, ó Pai, de fato, entender as Suas palavras, ó Pai, e viver de acordo com aquilo que o Senhor quer para cada um de nós. Mas nessa hora, ó Pai, por demais especial, nós queremos colocar o nosso país, ó Pai, diante do Senhor. Pai, que seja um domingo, ó Pai, independente, ó Pai, dos resultados das urnas, ó Pai. Um domingo de paz. Um domingo, ó Pai, onde as pessoas, ó Pai, não queiram, ó Pai, destruir, ó Deus, umas às outras. Mas que independente, ó Pai, do resultado, nós possamos entender, ó Pai, que a nossa confiança está no Senhor, ó Deus. Tão somente no Senhor. Então, ó Pai, fala conosco nessa hora. Ilumina a nossa mente e mostra para nós o Teu querer sobre as nossas vidas. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a falsa espiritualidade. O que é de fato, uma pergunta para todos nós dessa manhã, o que é de fato ser uma pessoa espiritual? Quando eu e você paramos para refletir, para pensar e para questionar os nossos pensamentos sobre esse tema, nós vamos observar que todas as religiões do mundo, todas as expressões de fé que existem nesse mundo, eles são dotados daquilo que nós chamamos de espiritualidade. E não só isso, todas essas expressões de fé, todas essas expressões espirituais, poderíamos dizer assim, eles vão arrogar para si serem detentores da verdadeira espiritualidade. Mas o que de fato é ser uma pessoa espiritual? Quando eu e você olhamos para o nosso tempo, para a nossa época, para o momento no qual nós vivenciamos, nós vamos observar que muitas pessoas definem a verdadeira espiritualidade e ela fica evidente na vida das pessoas pelas roupas que nós usamos. Então muitas pessoas vão entender, vão achar e vão contemplar a ideia de que se você usar determinada roupa, determinado corte de cabelo, aquilo vai deixar claro para todas as pessoas que você é uma pessoa espiritual. Mas observamos também que muitas pessoas vão dizer que a verdadeira espiritualidade, ela fica clara, ela fica evidente pela maneira com a qual nós falamos com Deus. Se você é possuidor de uma oração muito poderosa, se você fala com Deus com muita intimidade, se você dá decretos para a pessoa de Deus, mostrando uma certa intimidade com a qual as outras pessoas ficam invejadas, se você é detentor dessas coisas, as pessoas vão dizer que você é uma pessoa espiritual. Mas mais do que isso, muitos vão aderir para si a ideia de que de fato ser uma pessoa espiritual é guardar determinado dia da semana. Se você separa aquele dia da semana, não faz absolutamente nada, só as coisas que são essenciais. E as pessoas que guardam esses dias vão entender que elas são
completamente e absolutamente mais espirituais do que as outras pessoas. E quando olhamos para todas essas ideias que estão diante de nós, afinal de contas, meus irmãos, o que é ser uma pessoa espiritual? Esse texto que eu e você acabamos de ler, esse texto que é por demais precioso, ele vai mostrar para mim e para você que Jesus, esse que está discipulando os seus apóstolos e que também está nos discipulando, vai mostrar para você e para mim que existe um modelo da verdadeira espiritualidade. Mas existe também um outro modelo de espiritualidade que nós não devemos imitar, nós não devemos ter para nós e nós devemos abolir das nossas vidas. E diante dessas verdades, eu quero recapitular aqui aquilo que nós observamos. Se você reparar com a sua Bíblia aberta, por favor, o verso de número 2 vai mostrar para nós um detalhe interessante. O verso 2 começa com as seguintes palavras: 6 dias... Quem está comigo, diga amém. Vamos despertar? 6 dias depois. E a grande pergunta é: 6 dias depois de quê? 6 dias depois de que Jesus fez questão de mostrar para os seus apóstolos a verdadeira missão do Messias. E essa missão do Messias, ela tinha no seu bojo, dentro da sua realidade, o fato de que Jesus seria preso, seria rejeitado, seria morto e ressuscitaria no terceiro dia. Mas 6 dias atrás, Jesus fez questão de dizer para os discípulos também a realidade e a natureza da sua igreja. Ele mostrou para mim, para você, e nós observamos, que Ele é o dono da igreja. Ele mostrou para mim e para você também que Ele é o protetor da igreja, o edificador da igreja e aquele no qual iria sustentar essa igreja. Então, 6 dias depois de Jesus expressar todas essas realidades, nós vimos no domingo passado que ele mostrou a natureza do verdadeiro discípulo, que é aquele que vive uma vida crucificada. E agora, após 6 dias, Jesus toma uma decisão. Ele pega os seus 3 discípulos e vai orar. Então, o que esse texto tem para nos ensinar nessa manhã sobre a falsa espiritualidade? Se você pode, acompanhe comigo aí, por favor. Primeiro ponto da nossa reflexão nessa manhã: a espiritualidade sem discernimento. A espiritualidade sem discernimento. Olha o verso 2 comigo mais uma vez. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou em particular a sós a um alto monte. E Jesus foi transfigurado diante dele. Quando nós olhamos para o texto paralelo a esse de Lucas capítulo 9, verso de número 28, esse texto vai mostrar para mim e para você que o propósito com o qual Jesus subiu com Pedro, João e Tiago a um alto monte era de fazer o quê, meus irmãos? Orar. Ele tinha um objetivo claro, um objetivo específico de buscar a face de Deus, a presença de Deus junto com seus discípulos que lhe eram mais íntimos. E quando eu e você olhamos para a Bíblia, e principalmente para os evangelhos, eles vão fazer questão de destacar para nós um ponto que é por demais importante. E esse ponto é o seguinte: a vida de oração de Jesus. Jesus, de fato, era uma pessoa que orava, uma pessoa que buscava a face do seu Pai, é uma pessoa que dependia da graça do seu Pai para conseguir exercer o ministério com o qual ele tinha que fazer. E aqui, fugindo um pouco do script, já tendo uma nota de rodapé, toda a nossa vida, todos os nossos ministérios, tudo aquilo que nós fazemos para Deus, se não for banhada pelo óleo da oração, se não for banhada pela dependência de Deus, sabe o que nós vamos conseguir fazer?
nada. Perdemos toda a efetividade de tudo aquilo que nós fazemos para Deus quando nós não dependemos da oração. Mas voltando para cá, esse texto também vai mostrar para nós que em meio a essa espiritualidade sem discernimento dos discípulos, eu e você podemos observar muitas coisas. E a primeira coisa que eu quero destacar aqui é que eles sobem junto de Jesus para orar. Mas enquanto Jesus ora, eles fazem o quê, meus irmãos? Dormem. Em Lucas 9:32 vai dizer que eles estavam dormindo ou caindo no sono. Você vai perceber que aquilo que de fato traz prazer para Jesus, traz enfado para eles. Aquilo que é motivo de alegria, de separar um tempo para Jesus, é aquilo que traz dificuldade para os discípulos. E aqui eu pergunto para vocês já tentaram manter uma conversa de alguns minutos com um estranho? É algo completamente difícil e complicado. E principalmente quando esse estranho tem ideais e pensamentos diferentes dos nossos. Não há diálogo. A conversa não anda. Há um silêncio entre as duas partes. Porque é difícil por demais manter um contato de comunicação com uma pessoa que nos é estranho. Você percebe comigo que enquanto Jesus está se deleitando na presença do Pai, os discípulos estão caindo no sono. Sabe por quê, meus irmãos? Porque eles não tinham prazer no Pai. Sabe por quê, meus irmãos? Porque eles não conheciam o Pai. E o fato de não conhecer o Pai, todo aquele ambiente de oração, todo aquele ambiente de busca da presença de Deus, tornou-se um ambiente completamente chato. Levando os discípulos a fazer o quê, irmãos? Dormir. Mas a segunda coisa que eu quero destacar aqui é que esses discípulos, Pedro, João e Tiago, tiveram um êxtase maravilhoso. Mas esse êxtase maravilhoso que eles tiveram, eles não conseguiram discernir e entender muitas coisas. Se você observar, a partir do finalzinho do verso 2, o texto diz para nós que Jesus foi transfigurado diante deles. E o verso 3 vai dizer que as suas roupas se tornaram resplandecentes de um branco muito intenso, como nenhum lavandeiro do mundo poderia alvejar. E lhes apareceu Elias com Moisés, e estavam falando com Jesus. Meus irmãos, se você observar, esses discípulos, esses apóstolos, experimentaram coisas maravilhosas, milagres surpreendentes que eu e você queríamos ter experimentado metade disso. Observe que enquanto Jesus estava orando, a sua face transfigurou. E quando olhamos para o original, a palavra que vai trazer a realidade para nós aí é metamorfose. Ou seja, o rosto de Jesus mudou completamente. Como se não bastasse tudo isso, as roupas que Jesus carregava, que eram parecidas com as dos discípulos, se tornaram em um branco em que nenhum lavandeiro da terra conseguiria deixar daquela maneira. Mas o terceiro milagre que eles observaram foi ver diante dos seus olhos Moisés e Elias conversando com Jesus. E a última coisa que eles observaram, o quarto milagre, foi quando a nuvem da presença de Deus, aquela nuvem que guiou o povo lá no deserto no Antigo Testamento, aparecer diante deles e envolvê-los.
Mas em meio a toda essa experiência espiritual, sabe o que eles entenderam? Nada. Eles não entenderam nada. E aqui eu já trago mais uma nota de rodapé para nós. Quantas pessoas hoje, em busca de muitas experiências espirituais, experimentam muitas coisas, e no fim de tudo, depois de um êxtase emocional muito grande, muito profundo, você pergunta para elas: o que você entendeu desse culto que você acabou de vivenciar? Eu não entendi nada. Porque nós corremos um grande risco, meus irmãos, de ter muitas experiências e muito êxtase, e não conseguir ter compreensão, não conseguir identificar aquilo que Deus de fato quer para as nossas vidas. Mas algumas coisas eu quero destacar aqui. É que esses discípulos, eles não entenderam a incomparável pessoa de Jesus. Observe que Pedro, no verso de número 5, você está com a sua Bíblia aberta, vai se dirigir a Jesus, mediante ao fato dele ter visualizado Moisés e Elias. Então Pedro, diante daquilo tudo, tem uma grande sugestão: Senhor, bom é estarmos aqui. Façamos então 3 tendas, uma para Moisés, uma para Elias e outra para o Senhor. A primeira coisa que os discípulos não entenderam nesse ponto é que eles não entenderam a incomparável pessoa de Jesus. Não tem como você comparar Jesus com qualquer outro homem, por mais santo que ele seja, que pisou nessa terra. Não tem como você comparar Jesus com Moisés, ou comparar Jesus com Elias, ou com qualquer outro homem. E por causa dessa fala, a nuvem de glória que estava diante deles diz assim: este é o meu filho amado, a ele, não outro, vocês devem ouvir. Então, meus irmãos, em nome de Jesus, nunca coloque um homem, uma pessoa, uma mulher no lugar que deveria ser de Jesus. Porque ele é incomparável e insubstituível em nossas vidas. Uma outra lição que a gente tira aqui é que eles não entenderam a grandeza da pessoa de Jesus. Peço licença a você, deixa Marcos marcado aí na sua Bíblia. Vai comigo agora para Êxodo capítulo 33. Livro de Êxodo, capítulo de número 33. Amém? Todo mundo achou? Olha comigo a partir do verso de número 18, por favor. O texto diz assim para nós: então, Moisés disse: peço que me mostre a sua glória. Peço que me mostres a tua glória. O Senhor respondeu: farei passar toda a minha bondade diante de você, e lhe proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou: você não poderá ver a minha face, porque ninguém verá a minha face e fará o que, irmãos? Viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar perto de mim, onde você ficará sobre a rocha. Quando a minha glória passar, eu porei você numa fenda da rocha e cobrirei com a mão, até que eu tenha passado. Depois, quando eu tirar a mão, você me verá pelas costas, mas a minha face ninguém. Então, observe comigo que esse texto de Êxodo traz para nós um princípio que é basilar no Antigo Testamento. Ninguém que viu a glória de Deus continuou vivo.
Porque Deus deixa claro e traz um princípio para nós: todo aquele que vê a minha face, essa pessoa morrerá. Agora perceba comigo esse texto que está diante de nós, que você tem os 3 discípulos, você tem a pessoa de Jesus e você tem essa glória de Deus envolvendo todos eles. E a grande pergunta que solta diante de nós e que vem à nossa mente é a seguinte: por que os 3 discípulos viram a glória de Deus e não morreram? Já que era algo que Deus havia definido desde o Antigo Testamento. E a resposta que vem aos nossos corações quando nós olhamos e meditando nesse versículo é que eles viram a glória de Deus e não morreram porque tinha uma pessoa importantíssima entre eles. E essa pessoa se chamava Jesus. Preste atenção, meus irmãos, que eles não morreram porque Jesus é a verdadeira ponte que liga o homem a Deus. Eles não precisavam mais de nenhum outro artifício para se chegar à presença de Deus, porque diante deles, primeiro, estava Deus, e segundo, estava a pessoa que faz ponte entre o homem e o Deus Pai, e esse é Jesus. Observe comigo que eles também não morreram, porque Jesus é o sumo sacerdote que põe fim a todo sacrifício. Quando voltamos uma vez mais para o Antigo Testamento, existia uma lei em Levítico que era clara. Entre os departamentos do santuário, poderíamos dizer assim, existia um lugar chamado Santo dos Santos, no qual o sacerdote só poderia entrar uma vez por ano, e mesmo assim, carregando um sacrifício em suas mãos, para que ele não morresse. E por que os discípulos não morreram? Porque diante deles, primeiro, está o sumo sacerdote. E diante deles também está o precioso sacrifício perfeito. Trazendo para nós uma lição preciosíssima. Jesus é absolutamente grande e insubstituível para a vida de cada um de nós aqui. Mas se você caminhar comigo, você vai observar que no verso 6, fica claro para nós que os discípulos também não discerniram a sua própria missão. Porque Pedro, ele faz questão de enfatizar as seguintes palavras. Verso 5. Mestre, bom é estarmos aqui. Bom é estarmos nesse lugar de glória, nesse lugar de milagres, nesse lugar de experiências maravilhosas com Deus. Bom é estarmos aqui, no lugar com o qual não tem luta, não tem sofrimento, não tem dificuldade, não enfrentamos problemas, não tem gente endemoniada, não tem gente passando dificuldades, não tem gente passando necessidade. Bom é estarmos aqui. E quando nós olhamos para a realidade das nossas vidas, a gente pode se pegar nesse erro. Bom é estarmos aqui. Cantarmos os louvores de Sião. Olharmos para os nossos irmãos que pensam de maneira parecida ou semelhante à nossa. Bom é estarmos aqui, gente. Mas a nossa missão não é só estar aqui. Lá atrás, Jesus se virou para eles e disse assim: eu farei vocês pescadores de homens. E agora você quer ficar tão somente no êxtase? Na experiência espiritual? É preciso descer para onde, meus irmãos? Para o vale. Porque lá no vale, lá tem luta. Lá tem gente aflita. Lá tem gente enfrentando dificuldades. Lá tem gente endemoniada. Lá tem gente doente. Lá tem gente precisando ouvir a palavra que sai da sua boca.
Todas as experiências que nós temos aqui, meu irmão, quarta-feira, domingo de manhã e domingo à noite, e aos sábados às vezes, servem tão somente para nos preparar para enfrentar a vida onde? No vale. No vale. Nunca se esqueça disso. O lugar mais importante de você exercer o ministério é quando você sai daquelas portas ali. Ó. É o lugar mais importante. Mas observe comigo. O segundo ponto da nossa reflexão nessa manhã é que existe o grande perigo de nós vivermos uma espiritualidade, agora não sem discernimento, mas sem poder. Sem a capacitação do Espírito Santo de Deus. Observe comigo o verso 14 e o verso de número 15. Olha o 9 primeiro, por favor. Ao descerem do monte, Jesus lhes ordenou que não divulgassem essas coisas que tinham visto até o dia em que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. 14. Quando eles se aproximaram dos outros discípulos, viram numerosa multidão ao redor deles e os escribas fazendo o quê, irmãos, com eles? Discutindo. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, ficou surpresa e correndo até ele, o saudava. Observe comigo que os discípulos, os três, agora acompanhando a pessoa de Jesus, descem para onde, irmãos? Para o vale. E quando eles descem para o vale, eles se encontram com os outros 9 discípulos. E quando chegam lá, a primeira coisa que eles se deparam é que os 9 discípulos que ficaram, ao invés de estar se consagrando, estão fazendo o quê? O quê, irmãos? Eles estão fazendo? Discutindo. Ao invés de estar trabalhando na obra com a qual Jesus determinou para eles, eles estão fazendo o quê? Discutindo. E mediante a isso, a primeira lição que eu quero tirar aqui é que no vale tem gente sofrendo na mão do diabo. Olha o verso 17, que diz para nós as seguintes palavras. E do meio da multidão, respondeu, mestre, eu trouxe até o Senhor o meu filho, que estava possuído de um espírito mudo. E este sempre que se apossa dele, lança-o por terra. E ele espuma, arranja os dentes e vai desfiando. Pedi aos seus discípulos que estão fazendo o quê? Estão fazendo o quê, irmãos? Estão discutindo para que o expulsasse. Mas eles não puderam, porque estão fazendo o quê? Discutindo. Então o texto mostra para nós que tem gente sofrendo no vale. E no vale, meus irmãos, lá embaixo, é onde muitas pessoas estão passando dificuldades. É onde muitas pessoas estão enfrentando problemas. É onde muitas pessoas estão enfrentando tremendas lutas. Porque existe um poder destruidor que está agindo no vale. E se você observar comigo, esse poder que está agindo no vale, ele é extremamente destruidor para as vidas. O pai desse menino, no verso de número 22, vai mostrar para nós que desde a infância, esse demônio que está atuando na vida desse menino tenta o destruir. E aqui eu quero destacar uma coisa que é muito importante. Quantas pessoas nessa geração brinca e flerta com o poder de Satanás? Quantas pessoas debocham? Quantas pessoas faz pouco caso? Quantas pessoas até entendem e acham que o diabo não existe? Quantas pessoas, para trazer determinada solução para os seus problemas, vão em busca desse tipo de poder, abrindo determinadas brechas gigantescas em suas vidas, trazendo dificuldades sem precedentes para a sua casa, para a sua família e também para a sua realidade. Quando a Bíblia vai mostrar para nós que com esse poder a gente não deve brincar, porque ele tem um objetivo claro,
destruir. Mas nesse vale, existe um poder extremamente escravizador. Porque quando nós olhamos mais uma vez para a palavra de Deus, Jesus faz questão de perguntar para o pai do menino, que é o responsável dele, há quanto tempo isso está acontecendo com ele? E ele vai dizer, desde a infância. Meus irmãos, isso aqui é muito sério. Porque quando nós vamos olhar para o original dessa palavra, desde a infância, o termo que está ali é brefos. E brefos vai remeter à idade da infância desde o ventre. Desde a barriga da mãe. Mostrando para nós algo que é muito preocupante para cada um de nós. É que existe de fato uma orquestração do inferno contra os nossos filhos. Olha os desenhos que são produzidos para os nossos filhos pequenos hoje. Olha as investidas que as políticas que existem por aí querem trazer para os nossos filhos. Porque de fato, se afetou dos nossos filhos, meus irmãos, complica por demais as nossas vidas. E o texto vai mostrar para nós que esse pai tem dificuldade com esse menino desde a infância. Agora eu pergunto para você, quantas vezes, aqui é sério, gente, quantas vezes eu e você abrimos mão de orar com os nossos filhos? Quantas vezes eu e você abrimos mão de caminhar na presença de Deus com os nossos filhos? Quantas vezes eu e você, às vezes pela correria da vida, às vezes pelas dificuldades que enfrentamos, deixamos de notar aquilo que os nossos filhos estão assistindo, aquilo que os nossos filhos estão observando, e deixamos de mostrar para os nossos filhos aquilo que de fato é certo e aquilo que é errado. Quantas pessoas negociam a verdade com os seus filhos com medo da reação que eles vão ter? Aí quando nós olhamos para esse texto, existe um pai que está sofrendo com seus filhos desde a infância. Mas existe uma esperança aqui para nós. Porque se entendemos que uma criança como essa está cheia de espíritos imundos, com um pai sofrendo, eu e você temos a esperança de que uma criança pode ser cheia do Espírito Santo também. Pode ser cheia de Deus também. O que cabe eu e você é fazer é investir nos nossos filhos. É investir nas nossas crianças. É orar com elas, é ler a Bíblia com elas, é estar junto delas. Mas o segundo e a última coisa que eu quero destacar nesse texto é que no vale existem pessoas precisando de ajuda, mas os discípulos não têm poder. Não tem poder, porque eles estão fazendo o quê? Discutindo. O pai desesperado traz uma palavra que sempre quando eu estou nesse texto me angustia por demais. Porque existe uma pessoa que está desesperada. E a única solução, a única pessoa que pode ajudar a esse pai são os discípulos. E ele vira para Jesus e diz assim, eles não puderam. Agora eu pergunto para vocês, um outro ponto para a gente refletir. Quantas pessoas nos procuram solicitando a nossa ajuda como a igreja de Jesus Cristo espiritual e a gente não pode, não tem podido? Porque muitas das vezes nos falta poder. Nos falta poder. Meus irmãos, eu oro por um tempo em que todas as pessoas que pisam nesse lugar saiam daqui transformadas pelo Espírito Santo de Deus. Eu oro por um tempo e queria que você orasse comigo. Quando as pessoas entrassem por aquela porta, soubessem e entendessem que Deus se faz presente aqui. A gente deveria orar por um tempo em que as nossas reuniões não sejam tão somente reuniões religiosas,
mas que sejam tempos da manifestação do poder de Deus entre nós, que vidas se rendam ao Senhor, que pessoas se reconciliem com Deus. Porque nós, de fato, a Igreja de Jesus Cristo e esse Evangelho com o qual nós pregamos, é a única esperança para muitas pessoas. Mas a última questão que eu levanto diante de vocês é por que os discípulos não puderam? Por que eles não conseguiram, gente? Abra sua Bíblia comigo em Lucas uma vez mais. Vamos observar alguns detalhes aqui. Lucas 9. Lucas capítulo 9, a partir do verso, ou o verso, melhor dizendo, o verso de número 2. Amém? O texto diz assim: também os enviou a pregar o reino de Deus e a fazer o quê, irmãos? Fazer o quê? Curar os enfermos. E preste bem atenção que esse texto antecede o texto que nós estamos estudando. Observe comigo agora o verso de número 6. O que diz aí o verso de número 6? Então, saindo, ou seja, depois da autoridade que Jesus deu para eles, então saindo, percorriam todas as aldeias, anunciando o evangelho, fazendo o quê? Ok, vamos responder agora o grande questionamento. Por que nesse ponto, diante da dificuldade desse pai, eles não puderam? Se lá atrás eles puderam, se lá atrás eles conseguiram, por que agora eles não puderam, eles não conseguiram? A primeira resposta vocês já sabem, que eles estavam fazendo o quê? Discutindo. Mas o que nós podemos observar, meus irmãos, é que existe um grande perigo da nossa vida espiritual, da gente virar pessoas arrogantes. De nós acharmos que nós somos muito poderosos, que somos detentores de todo o poder de Deus, e a gente se deparar com uma dificuldade, da qual nós não vamos poder, por causa do nosso orgulho. Mas os discípulos, eles não puderam por causa da falta de preparo. E aqui existe algo importantíssimo para nós. Se você foi cheio do Espírito Santo ontem, esse enchimento que você teve ontem não serve para hoje. Se você foi cheio ontem, você precisa ser cheio amanhã, você precisa ser depois da manhã. O que Deus quer de nós é preparo, gente. É dedicação à presença dEle, é dedicação em comunhão com Ele. Se nós somos muito espirituais lá atrás, a gente precisa ser espiritual quando? Hoje. Mas os discípulos, eles também não puderam, porque de fato lhes faltava poder. Vamos ficar de pé para a gente concluir? Jesus fez questão de mostrar para mim e para você nessa manhã que a falsa, melhor dizendo, espiritualidade, ela é marcada pela falta de entendimento, mas a falsa espiritualidade também, ela é marcada pela falta de poder. E a grande questão que se levanta diante de nós como aplicação para os nossos corações ou para o nosso coração é que será que a gente tem esse tipo de espiritualidade? Será que falta para mim e para você discernimento para entender as coisas que estão acontecendo ao nosso redor? Será que falta para nós de fato poder? Será que tem faltado para nós consagração, dedicação, entrega às coisas de Deus? Meus irmãos, que Deus nos livre disso. E se você pode, não falte domingo que vem pela manhã.
que Jesus vai mostrar para nós de fato o que é ter a verdadeira espiritualidade. Mas que desde já a gente se livre da falsa espiritualidade, sem discernimento e sem poder. Amém? Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, Deus. Obrigado, Pai, porque o Senhor é por demais gentil, ó Deus, conosco. E trouxe cada uma das pessoas que estão aqui a pensar e refletir, ó Pai, o quanto nós precisamos de discernimento, Deus. Para entender, ó Pai, as coisas que estão acontecendo em nossa vida. Detalhes, ó Pai, que às vezes nós deixamos passar batidos, mas que podem ser brechas gigantescas para a atuação do inimigo em nossas vidas, ó Deus. Ó Pai, ajude a cuidar dos nossos filhos. Nos ajude, ó Pai, a caminhar com os nossos filhos, ó Pai, por essa vereda, ó Pai, que às vezes é tão difícil, mas que nós precisamos depender da Tua graça. Mas nós te pedimos também, ó Deus, poder, ó Pai, da Tua parte. Poder, ó Deus, para viver uma vida cristã, capaz, ó Pai, de não só se ajudar, mas ajudar também as pessoas que tanto precisam, ó Pai, conhecer o Senhor, Deus. Nós te pedimos como igreja, transforme, ó Pai, esse ambiente, transforme, ó Pai, esse lugar, ó Pai, no qual nós estamos reunidos, sempre que nós estivermos reunidos, para um lugar, ó Pai, de manifestação do Teu poder e de mudança e transformação de vidas, ó Deus. É o que nós te pedimos e fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Deus nos ajude, irmãos.